Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol, onde a gente recebe personalidades do esporte que a gente mais ama. Começou a Série C do Campeonato Brasileiro, 20 clubes em busca de 4 vagas na segunda divisão do ano que vem, e a Associação Desportiva Confiança é um deles, e disputou a Série B em 2021 e quer voltar para a segundona, por isso a gente recebe aqui Pedro Dantas, presidente do Confiança. Presidente, uma honra tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo à nossa resenha. Boa tarde, obrigado. É uma honra estar participando aqui, podendo falar um pouco do nosso Dragão, do bairro Industrial, Confiança, o maior time do estado de Sergipe, que estamos com um sonho de novo, de voltar à Série B, onde já estamos 3 anos fora dela, já é muito tempo para a gente. Estamos aí, vamos bater um bom papo sobre futebol. Vamos nessa. Ao meu lado, compondo a bancada do nossa resenha, meu parceiro Ellison Silva. Tudo bem, Ellison? Seja bem-vindo. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, presidente também. Vamos falar sobre o Confiança, né? O time que tem mais participações na história da Série C do Campeonato Brasileiro, apesar de não ser o que está há mais tempo consecutivamente, mas é um clube de tradição, um clube de uma camisa pesada do Nordeste que também quer voltar a alçar grandes voos. Então pronto, bora falar da história recente do Confiança? Na verdade, da história de 2 semanas atrás, para ser mais preciso, presidente. Quero que o senhor me apresente a decoração aí da sua estante. Tá cheia de troféu, hein? Sim. Esse aqui é o nosso mais novo troféu, campeão sergipano 2024. Sábado atrasado a gente conquistou o título em cima do nosso maior rival, Sergipe. Um clássico que tinha 15 anos que não tinha uma final, Sergipe Confiança. Então, muito esperado aqui por toda a torcida do estado. E graças a Deus, nosso primeiro objetivo, que era ser campeão estadual desse ano, já conquistamos. Agora entramos na luta pela Série C, que é nosso segundo objetivo, que é primeiro ficar entre os 8 e depois buscar aquela vaga na Série B. E aqui também atrás está o título de campeão estadual feminino, que foi em dezembro. Campeonato Feminino 2023, o Confiança foi campeão, deu acesso a gente à A3 do futebol feminino, que temos um jogo sexta-feira em Salvador contra o Vitória da Bahia. As meninas estão lá, boa sorte, as garotas do Dragão. E segunda-feira já temos o segundo desafio lá em Porto Alegre contra o São José pela Série C. Ellison Silva. Pedro, você trazer um pouquinho mais para trás essa história. Você nasceu na Bahia, né? Desde cedo mora em Aracaju, e em 2022, depois da perda da eliminação no estadual, né, o então presidente acabou entregando o cargo e você assumiu um mandato tampão, né? E eu queria saber como é que foi como foi seu começo na participação da política do Confiança, como foi que você chegou nesse cargo, qual é a sua relação desde o começo assim da sua vida até chegar no Confiança? Pronto, em 2022, o atual presidente tem o mandato até o final do ano, mas após a perda do estadual com um time que tinha vindo da Série B, um time grande, ele resolveu renunciar e eu assumi na segunda rodada da Série C. Só virei presidente, Confiança já tinha jogado a primeira rodada, tinha perdido por Floresta, fora de casa, assumi para a segunda rodada. Eu tenho 44 anos, eu vim morar em Aracaju com 5 anos de idade. E ali já aprendi a ser Confiança através de um vizinho que era apaixonado por futebol. Como era vizinho, meus pais deixavam eu ir para o estádio com ele. Então eu ia para o Sabino Ribeiro, eu ia para a Arena Batistão, acompanhar o Confiança desde novo. E em 2008, com 28 anos, eu entrei no Conselho de Administração do Confiança. Fui convidado, na época o presidente era o Milton Dantas, que hoje é presidente da federação. Fui convidado pelo irmão dele, o falecido, um grande amigo, Juca Bala. Me convidou para ser conselheiro do clube e eu fui ser conselheiro em 2008. E desde criança eu sempre tive a vontade de ser presidente, de um dia comandar o time que eu torço, o time que eu sou apaixonado, o time que eu sempre ajudei minha vida toda. E logo quando eu casei, lá em 2025, ou lá em 2005, eu disse à minha esposa, você está casando e um dia eu vou ser o presidente desse clube. Porque recém-casado, se o clube jogasse, eu tenho que ir para o estádio. É jogo, eu tenho que estar no estádio. Então, eu sempre tive esse sonho, não esperava que chegasse assim rápido, que foi de supetão, me ligaram,
fizemos uma reunião aqui com os conselheiros, perguntando quem tinha interesse naquela época em assumir. Na época, apenas 2 nomes apareceram, ficou em consenso de todos em cima do meu nome. O clube vinha passando um momento difícil, onde toda a imprensa, todo mundo pensava que o Confiança cairia para a Série D em 2022. Eu assumi o clube 2 dias antes da segunda rodada, então eu acho que até a terceira rodada da Série C, em 2022, a gente só tinha 1 ponto. Chegamos na 4ª rodada com 1 ponto. O último colocado e forte candidato a cair. Recuperamos ali o time, terminamos a Série C ainda em 14º, e no último jogo uma vitória dentro da Arena Batistão, a torcida invadiu o campo. A gente pensava que tinha ganhado o título, mas ali foi onde juntamos forças para permanecer o Confiança na Série C e começar a reestruturar o clube em 2023. No final de 2022 teve a eleição, e eu passei aqueles 8 meses tampão, e em dezembro eu fui eleito. Em dezembro de 2022 eu fui eleito com um mandato de 3 anos, 23, 24 e 25. Fui eleito com 95% dos votos dos sócios torcedores do clube, que aqui no Confiança todo sócio torcedor tem direito a voto. E estamos lá, estamos reestruturando o clube. Em 2023 voltamos à final do Campeonato Sergipano, que em 2022 nem para a final a gente foi eliminado na semifinal. Então não tivemos em 2023 direito à Copa do Brasil. Então já em 2023 fomos para a final, perdemos a final, mas já garantimos uma Copa do Brasil para 2024. E agora em 2024 conseguimos o título, onde já nos dá um calendário muito bom em 2025. A gente tem agora a Copa do Nordeste, já na fase de grupos direto, Copa do Brasil. E agora, ano passado, ficamos por 1 ponto, né? Aquele gostinho ficou na boca, a gente foi o 9º colocado, 1 ponto para entrar no G8. Confiança vinha numa ascensão ali naquelas últimas 6 rodadas com a chegada do Luizinho Vieira. Mas infelizmente a gente não conseguiu ir para o G8. Eu acho que ali a gente tinha força se entrasse no G8 para brigar por essa Série B. Mas com fé em Deus, esse ano o elenco foi montado, a estrutura foi montada. Eu acho que esse ano o Confiança é um candidato forte, é um time que está estruturado, é um time forte, que vai brigar ponto a ponto, jogo a jogo, para a gente conseguir essa volta para a Série B. Presidente, você falava sobre esse pontinho que faltou ano passado para o Confiança chegar na segunda fase da Série C. O que deu errado naquela competição? E eu poderia acrescentar na pré-Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, que não pode se repetir nesta Série C. Então, a pré-Copa Nordeste eu acho um jogo meio injusto a gente criticar um elenco ou falar de um trabalho, que é um jogo dia 5 de janeiro. Então, o primeiro jogo da temporada, você jogar um jogo classificatório em um jogo só, que quem ganhar passa, se for empate vai para os pênaltis. Então ali, e a gente pegou logo o Retrô, uma equipe que todo mundo sabe que tem um investimento forte. Infelizmente a gente foi eliminado nos pênaltis. E ali é um jogo que você não tem muito o que fazer. É o primeiro jogo oficial e já é um jogo eliminatório. E ano passado a Série C, a gente começou bem, até a 4ª rodada a gente era líder. A gente foi jogar com o São Bernardo, os 2 times com 3 jogos, 3 vitórias. Lá em São Paulo, um jogo estava muito difícil, 2-1 para eles, e a energia acabou, faltando 8 minutos, quando a gente estava pressionando eles, e ali a gente pegou uma sequência de 3 derrotas. Então aquilo desestruturou um pouco, e assim, a nossa análise que a Série C, os jogos de casa são muito importantes. Como em 2022 a gente ficou em 14º, em 2023 a gente só faria 9 jogos em casa. Esse ano, 2024, nós vamos fazer 10 jogos em casa, porque ficamos em 9º. Então, eu acho que os jogos em casa são muito importantes. Pontuar em casa é muito importante para poder ir longe na Série C. E quando você quando você é campeão estadual, você vem motivado para uma Série C. Os jogadores estão mais motivados. E eu acho que esse começo de campeonato é o mais importante. Quem larga agora nessas 5 primeiras rodadas, fazendo 10, 12 pontos, é os que vão brigar lá para ficar entre os 8. Então a gente tem muita atenção nessas primeiras rodadas. E vamos agora já partir para o segundo jogo. A gente teve um jogo de portões fechados agora, que é um jogo que a gente não pôde comemorar com a torcida, mas vamos para a briga.
Presidente, voltando ainda para 2023, aquela arrancada no final, né, se deveu muito também à chegada do Luizinho Vieira, né, como treinador. Tanto que, apesar de não ter se classificado, o clube quis ficar com ele para 2024, acabou emprestando, entre aspas, ele para o Amazonas, ele ficou por lá, acabou sendo campeão e ficou por lá, né, não retornou. Falou-se um pagamento de uma multa para que ele não retornasse ao Confiança. Queria que você contasse os bastidores desse episódio, né, como foi esse pedido do Luizinho para não voltar depois de ter acertado verbalmente. E aí eu queria saber de sua parte se ficou alguma mágoa, se você voltaria a trabalhar com o Luizinho ainda como presidente do Confiança. Não, mágoa nenhuma. Foi tudo acordado. Trouxemos o Luizinho para fazer 6 jogos. Eu lembro que quando eu liguei para o Luizinho, fui eu mesmo que liguei, eu fiz um desafio para ele. Professor, você tem que vir, você tem 6 jogos, 3 em casa e 3 fora. Agora você tem que ganhar 4. Aí ele aceita o desafio. Ele veio e ganhou os 4. Só que também todo mundo que está disputando com a gente ganhou. Então não deu certo só os 4 jogos dele. A gente teria que ter feito mais pontos. Mas o Luizinho a gente renovou com ele. E na renovação tinha uma multa estabelecida se aparecesse alguma proposta. Hoje no Confiança a gente faz as multas de acordo com as condições do clube. Então eu não posso chegar aqui e botar uma multa milionária nem para um jogador, nem para um atleta, nem para um treinador. Porque se eu precisar tirar, eu também tenho que pagar essa multa, tenho que honrar. Então na época a gente botou uma multa para o Luizinho Vieira e o Amazonas pagou essa multa para permanecer com o Luizinho lá, mas foi tudo bem acordado. O Luizinho mandou os parabéns aqui quando a gente foi campeão estadual, a gente desejou muita sorte ao Luizinho. E tenho certeza que o Luizinho ainda virá trabalhar no Confiança, ou numa Série B, ou numa Série C mesmo, ou num estadual, mas ele ainda vai vir em Confiança, que todos aqui gostaram muito dele, e eu sei que ele ainda vai ter outra passagem por aqui. Presidente, sobre o assunto treinadores, é até interessante o senhor tocar nesse ponto, porque o Gerson Guzmão agora é o 5º técnico sob o seu comando, né, na sua gestão. E, em média, o profissional dura 15 jogos na sua gestão. Como é que o senhor avalia esse número nos objetivos do clube? O quanto isso impacta no alcance dos objetivos do Confiança? O campeonato estadual, a gente jogando até a final, nós temos 13 jogos. A Série C nós fazemos 19 jogos. Então a gente está falando aí de 32 jogos. Se eu estou nessa média, eu estou em 2 técnicos por ano. Vamos botar assim, que eu assumi, teve a temporada 2022, temporada toda 2023 e estamos na metade da temporada 2024. Quando a gente chegou aqui, a gente teve que contratar um técnico, o clube estava sem técnico, a gente fez uma aposta no Felipe Maestro, excelente professor, um trabalho dentro de campo excelente. Infelizmente, durante o campeonato, o Felipe não conseguiu as vitórias que precisávamos. Naquele momento, a gente corria risco de rebaixamento, a gente precisava dar uma chacoalhada em todo o elenco. Então, a gente foi atrás de um treinador experiente, um treinador mais linha dura, trouxemos o Vinícius Eutrópio, ele veio, cumpriu a missão, escapou o time. Como ele veio, cumpriu a missão dele, nada mais justo que dar uma temporada ao professor. Demos a temporada, no estadual ele foi até a final, foi vice-campeão, seguramos ele para a Série C, e no final da Série C foi quando a gente teve esse momento que a gente precisava de novo dar uma chacoalhada, só que dessa vez não para escapar do rebaixamento, mas para tentar a entrada no G8, e foi o que aconteceu. O Luizinho chegou, deu essa chacoalhada, a gente ficou a 1 ponto, e a gente queria o Luizinho. Era para a gente estar com o Luizinho até hoje, mas infelizmente o Amazonas pagou a multa. Esse ano nós fizemos uma aposta, como a gente fez na época do Felipe, a gente fez uma aposta com o Paulo Massaro. Paulo Massaro também é um excelente treinador, um cara muito estudado, cara jovem, mas com muito estudo, cara que tem também um trabalho de campo excelente. Só que o Paulo Massaro ele teve 3 competições, pré-Copa Nordeste, estadual e a Copa do Brasil. Ele foi eliminado de 2 e perdeu um clássico. Então a gente fica meio que pressionado
a mudar a postura do time, e naquela época a gente achou de novo que precisava trocar para trazer outro treinador com a linha mais dura, que foi o Gerson Guzmão. Gerson Guzmão foi o primeiro nome que a gente pensou, e ele tem uma linha dura. A gente ficou 5 dias sem técnico, analisando outros nomes, mas o Gerson Guzmão aceitou o desafio, e tenho certeza que a gente vai ficar com o Gerson Guzmão até o final da Série C, porque ele vai nos dar muita alegria. E a gente vê um perfil bem diversificado, né, de treinadores de estilo de jogo. E aí você vai se moldando, entendendo o momento para tentar escolher, ou é você que escolhe, ou existe um conselho, um colegiado que define a escolha do treinador, se é levado em consideração o grupo de jogadores, a característica dos jogadores, ou se só essa questão comportamental mesmo para o momento em que vive o clube na hora da troca? Não, a contratação é feita pela diretoria. Aqui nada se contrata só, nenhum jogador. Aqui você não vai ter um jogador do presidente, um jogador do diretor. Aqui tudo a gente senta, conversa tudo junto, mas analisa também o momento que a equipe está. Algumas vezes você precisa trazer um treinador mais linha dura, porque a equipe está um pouco mais acomodada. Às vezes você precisa trazer um treinador mais de um trabalho mais paisão, como se chama no futebol, que é para poder levantar a moral desses jogadores. É tudo analisado e a gente contrata o perfil que a gente vê que precisa naquele momento. O Gerson Guzmão mesmo foi um treinador que chegou aqui e só pegou clássico. O primeiro jogo dele já foi um clássico lá em Lagarto, contra o Lagarto, o último jogo da primeira fase, onde ele ganhou. Depois pegou 2 jogos com o Itabaiana, que foi o time que bateu a gente na final do ano passado. Pela semifinal ele empatou e ganhou outro jogo. E depois pegou 2 jogos na final contra o nosso maior adversário, que é o Sergipe, empatando os 2 jogos e saindo vitorioso nos pênaltis. Então até agora o Gerson Guzmão foi o treinador dos clássicos sergipanos. E estreamos contra o Londrina, um jogo onde o Londrina só teve um ataque e fez um gol. A gente conseguiu dominar o jogo todo, apesar de a gente estar cheio de desfalques nesse jogo, por causa dessa final do Sergipano, que foi bem sofrida. A gente teve um jogador expulso no primeiro tempo, então a gente jogou quase 60 minutos, um a menos, e conseguimos levar o jogo para os pênaltis. Então, nesse jogo a gente perdeu 4 atletas, que eram titulares da equipe. Então a gente estreou com Londrina sem esses 4 atletas e sem os nossos reforços, que já estão treinando e que agora estão à disposição do professor. Presidente, as eliminações precoces na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil renderam um prejuízo estimado de 3 milhões de reais para o Confiança. Como é que o senhor pretende recuperar esse valor ao longo da temporada, em especial na Série C? Essas eliminações precoces geraram um grande prejuízo aos cofres do clube mesmo. Mas com o título do estadual, nós já garantimos a Copa Nordeste e a Copa do Brasil do próximo ano. Tivemos a premiação, que não chega perto desse valor, mas tivemos alguma premiação pelo título. E com isso convocamos a torcida para aumentar o sócio torcedor, apoiar esse time na Série C. E também tivemos o apoio agora inédito aqui da Câmara Municipal de Aracaju. Os vereadores de Aracaju concederam um recurso para a Confiança, pelo menos resolver a parte de insumos, de alimentação, de compra de material, de reformas que estamos fazendo no clube. Então vamos conseguir suprir isso com muito trabalho e contando com grande apoio da torcida. E aí eu queria pegar esse gancho, Pedro, para saber, porque quando você assumiu o clube lá em 2022, expôs um cenário de muitas dívidas, né? Que era um clube bastante endividado, Confiança, que não estava bem das finanças. E eu queria saber como é que está sendo feita essa reestruturação e se o clube hoje em dia, depois de quase 2 anos do seu mandato, 1 ano e meio, se o clube já se encontra em situação melhor para conseguir recursos para montar times que possam ser competitivos também a nível nacional, não só de ser campeão sergipano. Conseguimos alinhar esses débitos, já conseguimos pagar uma grande parte. Eu acho que hoje a gente já pagou entre 20% a 25% da dívida que encontramos,
mas conseguimos parcelar todas as dívidas. Todas as ações trabalhistas nós juntamos com o Tribunal do Trabalho. Então, as dívidas pessoais ajeitamos, estamos dividindo. As dívidas que não ainda estavam na Justiça, fizemos acordo para poder não ir para a Justiça. E graças a Deus, desde a época que a gente assumiu até hoje, não tivemos ações novas, porque a gente honra com todo mundo. Quem a gente precisa retirar, a gente faz acordo. Se o jogador não quiser acordo, a gente deixa o jogador aqui, não demitimos assim de qualquer jeito. Todos, a comissão técnica que tiramos, pagamos a multa, pedimos só para parcelar, mas pagamos. Aos poucos estamos reestruturando, mas hoje o Confiança precisaria muito de voltar com a Série B para ter um recurso muito maior para poder a gente reestruturar, e a gente sonha que até o final de 2025 possamos ou zerar ou pagar mais de 70% das dívidas que o clube tem. Presidente, em cima disso, inclusive, o senhor chegou a declarar para os colegas do NE 45 que o modelo de SAF seria o sonho, ou melhor, o desejo de todo presidente. Há algum projeto em andamento hoje dentro do Confiança? Como é que está essa situação? Nós tivemos sondagem de alguns grupos, mas nada de proposta concreta. E, independente disso, a gente está estruturando o clube para poder virar uma SAF quando esse momento chegar. O Conselho de Administração está reformulando o Estatuto do Clube, que o Estatuto do Clube ainda é da década de 90. Está modernizando isso vai passar por uma Assembleia Geral, todos os torcedores vão ter que votar, mas é uma modernização no clube. Vamos deixar o clube apto a virar uma SAF, mas por enquanto não tivemos nenhuma proposta concreta, nenhum grupo concreto que procurou o clube. E você tem algum modelo que se espelha, como o do Fortaleza, que fez sua SAF própria, né? Que o Fortaleza administra sua própria SAF, ou se prefere essa questão de chegar a um grupo, investir, tomar controle do futebol, ser investidor do clube? Você vê algum modelo ideal para o que precisa o Confiança, né, nesse momento atual? Não, o modelo do Fortaleza é um exemplo, mas o modelo do Fortaleza foi porque o Fortaleza já era um clube que estava com suas contas sanadas, o Fortaleza era um clube que já tinha uma grande estrutura. Hoje aqui o Confiança precisa fazer um novo CT para poder as categorias de base treinar. Hoje o Confiança só tem um CT, só tem um campo. É um lindo CT, um dos mais bonitos aqui do Nordeste, mas eu só tenho um campo de treinamento. Então eu preciso fazer um CT novo com 2, 3 campos, para poder ter a base treinando o ano todo, para poder ter o futebol feminino treinando normalmente o ano todo. Então, para isso, o Confiança teria que ser uma SAF como uma SAF do Bahia, teria que ser uma SAF que uma empresa viesse, não daria para ser uma própria SAF do Confiança, porque o Confiança não teria essa estrutura. Presidente, saindo um pouco da parte administrativa, indo para o campo e bola, se o senhor fosse colocar o elenco de hoje do Confiança numa prateleira de briga para subir, o acesso garantido, um elenco de meio de tabela, como o senhor avaliaria? Eu cheguei a assistir os 3 jogos dessa primeira fase, fora o nosso, e os melhores momentos de outros 4. Eu acho que o Confiança, hoje o elenco do Confiança hoje vai brigar sim para estar ali entre os 8. E no decorrer da competição, conforme esteja a nossa pontuação, a gente pode se reforçar para quando chegar entre os 8, se qualificar ainda mais. Mas depois dessa primeira rodada, eu acho que a gente tem plenas condições de ficar entre os 8. Quando você assumiu lá em 2022, Pedro, você disse que tinha um sonho, um desejo de deixar o Confiança na Série A do Campeonato Brasileiro. Você tem mais 2 anos ainda de mandato, né? Seriam 2 acessos seguidos para chegar na Série A. E eu queria saber se esse ainda é seu objetivo, seu sonho, ou se você conseguir deixar uma estrutura para subir agora por conta das adversidades, da falta de cotas de Copa do Nordeste, Copa do Brasil nessa temporada, que aí o time fica com menos recursos. Se dá para pensar que chegar numa Série B em 2025 e permanecer por lá já seria um passo muito importante aí para a história do Confiança? Eu acho que o passo tem que ser dado conforme as pernas vão chegar. Eu acho que hoje, no momento que o Confiança está, a gente conseguindo um acesso para o próximo ano, para 2025 na Série B,
seria o momento de reestruturar o clube e jogar uma Série B pensando em ficar ali de 10º para frente e não correr um risco. E quem sabe, né? Futebol é imprevisível, às vezes você monta um time que não é o melhor do campeonato, mas você consegue ir longe. Mas o primeiro momento eu acho que seria esse ano conseguir esse acesso de volta à Série B e próximo ano reestruturar o clube, não correndo o risco de voltar. Que eu acho que a Série B, um clube ficando 3, 5 anos na Série B, ele consegue se reestruturar muito bem. Tem um exemplo aí do CRB, que está há vários anos na Série B. O CRB agora está com estrutura, vários campos, vários CT. É um time que não tem dívida, que não tem nada. Então, eu acho que o time, no primeiro momento, ele tem que pensar em se manter numa Série B um certo tempo. Nós temos o exemplo do CSA também, que teve 3 acessos seguidos, mas foi 3 acessos seguidos, depois 3 descensos seguidos. Então, eu acho que isso é bastante complicado. Eu acho que você tem que ter o primeiro acesso à Série B, depois a gente tem que estruturar para depois buscar esse acesso à Série A. Presidente, quando o senhor vai para o mercado para contratar o jogador, qual é o perfil desse atleta? Que tipo de jogador o Confiança busca? Quando a gente vai atrás no mercado, a gente busca um jogador, hoje a gente busca um jogador que tenha qualidade na sua posição e que não tenha um orçamento caro. Às vezes o Confiança tem apostado em alguns jogadores que subiram muito cedo para a Série A, para a Série B, não desenvolveram muito e estão precisando se recolocar no mercado. Então já vê no Confiança como um clube que para eles serem recolocados no mercado e vem aqui demonstrar o futebol, recuperar seu futebol e ajudar o clube, e isso o clube também ajudando ele a voltar para o mercado. E qual seria também um atrativo, além dessa questão de voltar para o mercado, outro atrativo que você deixaria aí, como vendendo seu peixe, né, para os jogadores que estão em dúvida de onde seguir a carreira, para que ele escolhesse o Confiança para seguir a carreira? Todo mundo sonha em títulos, né? Todo jogador quer botar no seu currículo um título. Então, você sabe que o Confiança sempre vai estar brigando pelo título estadual. Então, os jogadores hoje botaram hoje no currículo deles um título de campeão sergipano. Então, isso é muito bom para os atletas, mostrar que eles foram campeões. O clube em si, que hoje é um dos clubes que paga em dia, que não tem nunca, nessa administração, a gente nunca atrasou salário, que paga bicho. Pagamos um bicho histórico agora pelo esse título do estadual, os jogadores já receberam. Então, é um clube que sabe, caminha com as suas pernas, sabendo onde pisa. Então, aqui a gente não... por isso que eu não vou conseguir montar um elenco muito caro. Porque a gente monta um elenco que a gente vai ter condições de pagar, que a gente vai ter condições de honrar com aqueles atletas. E hoje, assim, não é modéstia, mas todo jogador que a gente liga, a gente hoje não recebe mais porta na cara como eu recebi em 2022. Hoje o Confiança é das vitrines do Nordeste, todo atleta sonha em vir jogar aqui, quando a gente liga não tem problema, a gente conversa com o diretor de futebol, a gente pede jogador emprestado ao clube de Série A, todos os diretores tratam muito bem o Confiança, tem muito carinho pelo Confiança, e a gente começa a brincar lá com os times grandes, que o time pequeno que eles torcem é o Confiança. Presidente, saindo um pouco mais da parte administrativa, eu queria conversar com o Pedro Dantas, torcedor, aquele que descobriu o amor pelo Confiança quando era pequenininho ainda. Qual foi a maior loucura que o Pedro fez pelo Confiança? Rapaz, vamos lembrar aqui, fora viajar toda vez que ele tinha condição de subir para a Série B, como a gente foi lá assisti contra o Londrina, contra o São Bento, e fiquei muito triste que eu não pude estar em Erechim quando o Confiança ganhou a vaga para a Série B, que eu estava a trabalho em São Paulo. Deixa eu ver, saí de um casamento de meu irmão, eu era padrinho de casamento, onde a gente chegou, o casamento terminou 7 horas da manhã e eu estava 2 horas da tarde, quase sem dormir, na Arena Batistão, isso foi em 2008. A gente fez uma grande campanha naquela série ainda, acho que era o começo da Série C.
A gente jogou contra o Guarani, Atlético Goianiense. Atlético Goianiense foi até o campeão daquele ano. E aqui a gente fez uma grande campanha, vamos subir Dragão, lotando os estádios. Aqui a gente teve 4 jogos seguidos de botar 15 mil pessoas no estádio. Foi assim, uma loucura. E assim, eu tinha saído de um casamento de 7 horas, mas falei, vamos dormir aqui, dormir. Eu vou ficar aqui no sofá, senão eu perco o jogo, tenho que ir pro jogo. Esse ano a gente vai subir. Aquilo foi uma euforia. A cidade de Aracaju ficou maluca naquela campanha. Foi um negócio muito bom. Acho que o confiança é isso, é coração. E contar que às vezes que eu saio daqui para ir para Bahia, que Aracaju para Salvador é 300 quilômetros, 3 horas. Muitas vezes eu ia para o jogo, terminava o jogo lá meia-noite, 11 horas da noite, pego o carro para voltar para casa. Torcedor é isso, é paixão. E ainda dentro dessa questão de torcedor, você vibrou mais em algum momento nas arquibancadas ou você ficou mais feliz conquistando um título diante do Sergipe como presidente do clube? Mas é uma boa pergunta, porque eu acho que a emoção daquele jogo contra o Ipiranga lá em Erechim era um sonho que eu vivo desde menino, né? Ver um Confiança na Série B. Então ali eu assisti pelo celular aquele jogo, eu estava em São Paulo, ali foi loucura, foi coisa de louco. E a emoção agora contra o Sergipe é uma emoção diferente. Eu já disse aqui até a vários repórteres que eu estou com saudade daquele Pedro Dantas torcedor, porque o Pedro Dantas presidente, a pressão sobe, o batimento cardíaco sobe, o nervosismo é muito maior. Eu acho que o friozinho que o jogador tem na barriga, eu estou tendo ali do lado de fora. Então, para mim, todo jogo é complicado. Como presidente, a emoção é muito mais forte. E, para mim, todo jogo é uma final, porque o cara, como presidente, eu não quero perder o jogo, eu quero estar ali. Eu acho que já está dando saudade também naquele Pedro Dantas torcedor, que assistiu o jogo, quando perdia, o cara só ficava com raiva. Tá? Hoje, quando perde, aquela tristeza. A esposa, os filhos já sabem, se perder e tiver aniversário, tiver alguma coisa para ir, eu não vou, que eu não consigo sair, eu fico em casa, vou para casa. Então eu acho que o presidente, ele vive muito isso, ele vive ali, aquele momento, mas é um negócio gostoso. E quando vem as vitórias, esse título tirou um caminhão de peso das minhas costas. Né? Eu me senti mais leve. Imagina. Presidente, você falava no bloco anterior também sobre a sua relação com outros clubes de Série A, envolvendo empréstimo de jogador e dessa credibilidade do Confiança no mercado. Como é que o Confiança vê hoje a criação da Liga de Clubes? O clube está mais próximo de algum bloco específico? Como é que você vê isso? Não, a gente teve uma conversa com a Liga Forte, porque ano passado, 2023, eu fui eleito como o representante dos presidentes da Série C. A CBF, todo começo de ano, ela faz a eleição. Ano passado eu fui eleito, esse ano foi o Flávio do Volta Redonda. E então eu conversei com a Liga ano passado, porque a Liga Forte queria fazer uns repasses para os associados dela, que ela tem 4 associados que estão na Série C, estavam na Série C naquele momento. E eu fui um dos que defendi que não poderia fazer aquele repasse, porque seria uma forma injusta, que estava no meio de uma competição. E a gente conversou muito tal. Hoje as ligas eles só têm interesse nos clubes que estão na Série A e da Série B. Então eles não visualizam muito a Série C, só que a Série C é o futuro da B. A B é o futuro da A. Então eu acho que a liga tem que ser mais abrangente, ele tem que envolver mais clubes. E eu acho que ainda esse negócio da liga, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Eu acho que é tanto a própria CBF, que como são 2 ligas, a Libra, a Liga Forte, ainda isso não está totalmente definido. Tem clube que muda, tá nenhuma, muda para outra. Eu acho que a gente ainda precisa estruturar melhor esse negócio das ligas, sentar com todos os 60 clubes, que é o da Série A, B e C, para se ter uma estrutura melhor. E eu gosto sempre de trazer, Pedro, o exemplo da Copa do Nordeste, né, que foi montada pela Liga do Nordeste. Ele vai para 30 anos, em 2024 faz 30 anos da primeira edição da Copa do Nordeste, né, que foi lá em 94. E com a volta da Copa do Nordeste ali de 2013, depois de um tempo parado por opção da CBF,
Bahia e Fortaleza, principalmente, tiveram esses crescimentos. Acho que o Ceará também cresceu bastante no cenário nacional. O próprio CRB se fixou por ali na Série B do Campeonato Brasileiro. Você acha que falta um pouco de deixar essa vaidade de lado, de querer só o melhor para o seu clube e pensar no contexto do futebol como um todo, para que os clubes se unam e pensem numa melhora coletiva que seria bom para todo mundo? Com certeza. A volta da Liga do Nordeste é um exemplo. A Liga do Nordeste, eu acho que se você acompanhar a Copa do Nordeste de 4 anos atrás, quando estava ainda com a Liga fazendo, que hoje é da CBF, a divulgação era maior, era outro negócio. E cresceu demais o Nordeste depois que a Copa do Nordeste ficou famosa. Hoje nós temos os times da Copa do Nordeste, o Fortaleza representando a gente em competições internacionais. Fortaleza chegar a uma final de Sul-Americana. Eu acho que há 20 anos atrás ninguém imaginava. Há 20 anos atrás os clubes do Nordeste só entravam na Série A para brigar para não cair. Hoje nós temos o Fortaleza, o Bahia, que vão brigar de novo por competições nacionais. Você tem um Vitória aí que veio numa arrancada da Série C, campeão da Série B, voltando para a Série A. Felizmente o Ceará caiu, então nós estamos vendo um futebol do Nordeste mais forte. E isso, a Copa Nordeste ajudou demais as multinacionais a conhecer esses times do Nordeste, a conhecer essa massa. Eu acho que se você pegar hoje o Bahia, o Vitória, o Ceará e o Fortaleza, que eles lotam de estádio, eles brigam com os grandes normalmente. E a gente vê que o Fortaleza e o Bahia têm estádios maiores que o Vasco, então, que o Santos. Então, eu acho que hoje, se você pegar a média de público de um Bahia, de um Fortaleza, não fica atrás. O Vitória, ano passado, na Série B, eu acho que nos últimos 10 jogos botou em média 30 mil pessoas no estádio, 10 jogos seguidos. Não é todo clube da Série A que vai conseguir isso, não. Presidente, e em cima dessa questão do público, há algum planejamento do Confiança? O senhor falou do programa de sócio-torcedor, mas para atrair esse torcedor de volta para a Arena Batistão, para ele ser presente sempre no estádio? Então, acho que após esse título estadual, acho que a torcida abraçou mais ainda o clube. E todo torcedor, quando vê um clube que ele vê que o time dele tem chances, ele cada vez abraça mais. Então, eu acho que o Confiança agora depende dele começar a fazer bons jogos, a ter vitórias, para colocar o sonho na cabeça do torcedor e mostrar como ele é importante para o clube. Que se o torcedor abraça o clube, é ele que faz o futebol do time. Então, se nosso sócio torcedor aumenta, se a torcida vai para o estádio, se a torcida vive esse momento junto do clube, cresce todo mundo junto. Se a torcida não estiver presente, o clube não consegue avançar. Então, é isso que a gente pede, que o torcedor azulino venha, volte a vir para o estádio, volte a lotar o estádio, não só como a gente fez na final, faça em todo jogo. Botar 10, 12 mil pessoas aqui na Arena Batistão todo jogo, ser o sócio torcedor para apoiar o clube. Eu acho que isso é muito importante e o nosso marketing tem trabalhado muito nisso para trazer o torcedor de volta para o estádio. E você bem falou, presidente, que o torcedor ele é impulsionado, né, por grandes campanhas, por grandes resultados. E aí, para ter grandes resultados, é preciso ter grandes jogadores. Confiança trouxe alguns reforços antes da Série C e mais atletas devem chegar aí para o time ficar brigando na parte de cima da tabela? Sim, trouxemos alguns reforços. Um já estreou, o Lucas estreou agora no jogo já contra o Londrina. Essa semana também já trouxemos o Pedro, que veio do Botafogo de São Paulo, trouxemos o Vico, o atacante de lado, que foi revelação no Grêmio, já jogou no Vitória. Trouxemos o Robson, o zagueiro emprestado lá pela Portuguesa. Então, estamos reforçando o elenco. Anunciamos ao total 6 jogadores depois do estadual e ainda pretendemos trazer mais umas 2 peças para poder fazer esses primeiros 19 jogos. E como eu tinha dito lá no começo, vamos olhar lá para a 15ª, 16ª rodada, como nós estamos na classificação, para já pensar em algum reforço para o segundo turno, que será ali entre os 8, que até a 18ª rodada a gente pode escrever, depois disso já não pode. Então, dependendo de como esteja ali na classificação, a gente ainda pode chegar lá na frente do campeonato
trazer 2 ou 3 reforços para fazer essa parte tão decisiva. Presidente, falando em composição de elenco, como é que o Confiança tem trabalhado as suas categorias de base hoje, a projeção, como é a formação do atleta no Sabino Ribeiro? Então, hoje a gente sofre muito com a base por questão de campo de treinamento. Nós alugamos alguns campos para a base treinar, então a gente não fica com a base ativa como a gente tanto sonha, que é meu sub-15, meu sub-17, ele não está treinando regularmente. Ele começa a treinar 2 meses antes da competição, passa ali aqueles 2 meses da competição treinando, depois ele para, só retorna com um tempo depois. Então, o sonho da gente é que a gente consiga uma parceria com os de futebol e, com isso, a gente poder ter a base o ano todo. Hoje, mesmo assim, com essas dificuldades, a gente hoje tem no elenco 4 jogadores oriundos da base. Fizemos agora uma parceria, mandamos um jogador para o Vitória, uma revelação aqui do Sub-17 nossa. Então, mesmo com essas dificuldades, o Confiança ainda, todo ano, tem 2, 3 jogadores ou subindo profissional ou sendo emprestado para jogar em clubes da Série A, fazendo parceria entre o Confiança e outro clube. Só emendando uma pergunta, qual jogador você destacaria que pertence ao elenco de hoje, que é formado na base do clube? O Adrian, zagueiro, que jogou até o Campeonato Carioca ano passado pelo Bangu, jogou contra todos os grandes, Flamengo, Fluminense. É um menino que veio da base do Confiança, está aqui. Temos o Léo, o atacante, que já tem 5 gols no profissional, menino de 21 anos. E temos a jovem promessa aqui, o Fabrício, menino de 17 anos, que joga na lateral direita, zagueiro, que está no profissional desde o ano passado. Então, são jovens que têm futuro no futebol e hoje ajudam o seu clube, que eles estão desde a base aqui. E você falou de fazer parcerias, né, com alguns clubes da região para trazer alguns jogadores. Isso deu muito certo no ano passado com o Riquelmo, né? Fez uma ótima temporada pelo clube, acabou depois saindo para o Sampaio Corrêa, que veio emprestado do Fortaleza. Tem alguém engatilhado, alguém nesse atual elenco que foi trazido da mesma forma, que você consiga destacar também? Temos o Lucas Rian, que veio do Japão por empréstimo, ele está aqui. Um excelente atacante, que foi uma descoberta aqui do futebol sergipano, mas ele já estava há 2 anos no Japão. Ele veio por empréstimo para jogar com a gente. O próprio Riquelme está aqui de volta, né? Numa parceria lá com Fortaleza. Temos agora o Igor Gomes, o goleiro que o Botafogo do Rio nos emprestou. Ele já chegou aqui, já tem 20 dias treinando aqui com o elenco. Então, sempre a gente busca essas parcerias com esses clubes grandes, que a gente tem uma grande vitrine, e são atletas já de alta qualidade, atletas que já têm jogos no profissional, mas que não vai ter oportunidade. O Igor não teria oportunidade no gol hoje do Botafogo, mas aqui ele pode ter muita oportunidade. Então, a gente tem essa parceria com esses clubes têm uma vitrine, que é o Confiança, e são jogadores de um salário mais caro que a Confiança não poderia contratar, só poderia vir como parceria. Presidente, a gente está vendo, em especial nessa semana, uma mobilização muito grande em torno da CPI, da manipulação dos resultados, jogadores que poderiam estar ou não envolvidos em esquemas de aposta. Como é que o senhor vê a comissão parlamentar de inquérito hoje? E o senhor chegou a ver alguma coisa suspeita em algum jogo do Confiança? É um grande problema isso. Inclusive, a gente dá palestra aos jogadores todo início de temporada, falando sobre isso, sobre esses episódios que aconteceram, falando que se algum jogador tiver algum telefonema, alguma mensagem, que eles avisem a gente, para a gente já procurar as autoridades antes de aparecer até uma proposta. Então, se alguém falar, insinuar, que eles se dirijam à diretoria, porque a diretoria vai defender eles com unhas e dentes. Mas o que não pode é ele fazer um delito e depois pedir que o clube saia em sua defesa. Então a gente comunica a eles, a gente fala antes, a gente deu palestra, conversou com os atletas. E esse ano, graças a Deus, a gente não visualizou nenhum problema, em nenhum jogo, nenhum adversário nosso.
tivemos até um episódio ano passado, não vou citar o nome do clube para dizer, um clube que a gente jogando contra ele teve 16 escanteios a favor do Confiança, e a gente achou bem estranho, mas deixou para a justiça aí olhar isso. Mas eu acho que hoje a grande importância dos clubes é orientar seus atletas ao risco que eles podem perder a carreira dele, que eles podem ser processados, e que eles, se eles contarem isso à sua diretoria, eu tenho certeza que todos vão ajudar ele a procurar os meios aonde sempre isentar eles, porque eles estão demonstrando o assédio que eles estão tendo. Então, eu acho que todo atleta que tiver um assédio para um negócio desse, ele já tem que procurar seu clube, procura sua diretoria, para a gente tentar matar o mal pela raiz, porque isso, infelizmente, prejudica o futebol, mancha o futebol, e a gente vê quando a gente tem essas competições mais regionais, uma Copa do Brasil, que na primeira pega muito times menores, esses empresários mau caráter, que a gente pode falar assim, vão nesses clubes menores, oferecem quantias grandes. Então eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado. Tenho certeza que eles não procuram time grandes porque eles sabem da seriedade dos times e que eles vão ser denunciados. E geralmente eles procuram aqueles jogadores que têm uma condição salarial menor. Então por isso que a gente faz essa orientação, faz essa palestra, a gente traz um advogado, orienta os atletas, e se ele tiver algum tipo de assédio, que ele já entre em contato com a diretoria, já mostre o que foi que aconteceu para a gente tomar as medidas cabíveis. E até para passar um recado para os jogadores de times menores e mais jovens também, né, quem geralmente sofre esse tipo de assédio, né, Pedro? Eu já conversei com alguns dirigentes de outros clubes e os jogadores às vezes nem imaginam isso, mas presidentes, dirigentes de clubes conversam entre si. E aí quando eles observam um comportamento estranho de alguns jogadores, por exemplo, se o Confiança vai jogar com o time do interior do Sergipe, fica interessado nele, aí vai lá e pergunta: presidente, esse jogador aqui você me recomenda? Aí ele vai dizer: rapaz, esse jogador aqui em um jogo ele cometeu 3 faltas ali na entrada da área até receber um cartão amarelo. Esse tipo de comunicação já está havendo entre os dirigentes para que esses jogadores não sejam contratados por outros times, não é isso? Com certeza, mas isso já há um bom tempo, logo quando teve a primeira denúncia, todos os presidentes de clube se conversam, todos os diretores de clube. Hoje você tem na Série C, você tem um grupo que tem os presidentes, você tem outro grupo que tem os diretores de futebol, e você tem outro grupo que tem um gerente de futebol. Então, a comunicação entre os 20 clubes que estão jogando ali a Série C é intensa. E hoje ninguém contrata mais sem ligar. Hoje é normal você ligar para saber sobre um atleta, que é uma coisa comum. Um atleta que passou aqui comigo, mesmo que não foi ano passado, foi em 2022, um clube vai contratar, geralmente o presidente me liga: Pedro, como era esse atleta aí? Eu digo: rapaz, um atleta bom, tudo bom, o extracampo era bom, a gente fala. E se o atleta for ruim, infelizmente ele também fala. Porque a gente não quer, eu também não posso dar uma referência boa, depois o atleta vai lá no clube e apronta, ele vai dizer, quando eu encontrar o presidente, ele vai me dizer: rapaz, você passou informação boa, chegou aqui, o cara só fazia aprontar. Então eu não quero isso para mim, né? Então eu não quero isso para ninguém. Então o atleta que é bom a gente diz, indica que é bom, o atleta que é ruim a gente diz que é ruim. Falando nessa gestão de pessoas, de jogadores em especial, qual foi a situação mais fora da curva que você viveu como presidente de clube nesse trato com jogadores, com outros clubes? Uma coisa assim muito diferente, surreal. Qual foi a história? Poxa, muito diferente, muito surreal assim. Não tenho nem... Aqui eu tenho vários amigos. Eu não acho que eu não tive assim, uma coisa inusitada, não. Que assim, apesar de eu ser um cara bem comunicativo, bem amigueiro, como se diz, mas aqui com atletas eu não gosto de estar demonstrando muita amizade, porque para mim todos são iguais, então eu tenho que tratar todos os atletas iguais, para não criar um clima de dizer: aquele ali é o amigo do presidente, aquele atleta ali é o amiguinho do presidente. Então, para você evitar isso, então hoje o contato que eu tenho com todos os atletas, alguns são meus amigos pessoais de fora do campo. Eu tenho aqui alguns dos elencos que eu já era amigo antes de eu ser presidente, então quando eu cheguei aqui na presidência,
fui muito bem recebido, ele passou o meu caráter para todos os outros atletas. Mas assim, eu acho que com o jogador a gente tem que ter uma amizade, mas a gente não pode ter tanta essa amizade que a gente vai cobrar muito deles. Então aí, se você mistura a amizade com o jogador, você fica com o receio de querer cobrar ele, e aqui a gente cobra. Como eu tinha dito aqui no começo, Confiança hoje é um time que todo mundo quer jogar, porque é um time que paga em dias, que honra tudo, tem uma grande estrutura. Então, só que a gente cobra. Então, eu acho que ali o atleta, quando vai mal no jogo, 2 dias depois a gente vem aqui por vídeo, vem na reunião, a gente cobra ele, a gente sabe do potencial de cada um. Então, a gente é um time que a gente cobra muito. Então, se a gente cobra muito, às vezes essa amizade pode um pouco atrapalhar. Então, a minha amizade, o meu carinho por eles é grande, é eterno, mas eu não demonstro muito essa amizade para não ter esse problema. E você está comandando por aí uma bandeira, né, do Confiança, que é o Leandro Kivel, que passou por algumas temporadas de problemas físicos, agora está de volta ao grupo de jogadores. E você falou muito desses atletas que vêm de outros clubes jovens, né? Ele tem tido essa importância de fazer com que esses jogadores que não são daqui, que vêm de fora, vêm jovens para tentar alavancar a carreira, tenham noção da importância do Confiança e como é trabalhar com a bandeira do clube, né? Você é presidente do clube, você trabalhar com um dos grandes ídolos da história do Dragão. Pronto, o Leandro Kivel, quando a gente chegou aqui, ele tinha feito uma cirurgia, mas a cirurgia deu errada, porque ele voltou antes do tempo. Essa atual diretoria, a gente refez a cirurgia do Kivel, a gente colocou o Kivel em tratamento novamente, é uma cirurgia complicada, o Kivel ficou 1 ano em tratamento. Graças a Deus, o Kivel está apto, ele foi para os jogos, ele estava na semifinal, na final do banco, ele foi para esse jogo da Série C, estava no banco à disposição. O Kivel é um ídolo do clube, de tantos gols históricos no clube, é um cara sensacional, então é um cara que passa aqui para os outros jogadores o amor que ele tem pelo clube, é um atleta que já chegou aqui atleta, mas se apaixonou pela cidade, a esposa dele é daqui, e ele é um gaúcho, mas ele é apaixonado pelo Confiança, acho que as paixões dele é o Confiança e o Grêmio, mas ele tem muito carinho pelo clube, muito amor, e ele é um dos ídolos, ele é um dos que está na história do clube. Isso aí ninguém nunca vai apagar. Então o Kivel já me deu muita alegria, já comemorei muito o gol do Kivel na arquibancada. Quem é o maior ídolo do Confiança para o torcedor Pedro Dantas? O maior ídolo do Confiança. É porque assim, o que ficou mais na minha cabeça que foi o Edinho Highlander. Um cara que fez muito gol aqui na história do Confiança. E ele puxava uma espada e fingia que estava puxando uma espada e enfiando a espada assim. Ele foi um cara folclórico, mas aí eu posso falar de Geraldo, G10, que é um cara fora da curva, que é outro que é torcedor do Confiança até hoje, está morando lá no Rio de Janeiro e toda hora posta foto com a blusa do Confiança. Toda vez que tem um amigo dele que vem a Aracaju, ele manda, vai lá no Confiança, vai conhecer o meu time e tal. Então, acho assim, Edinho Highlander, G10, são caras que estão na história do Confiança, que ninguém nunca vai apagar. Teve Valdson, zagueiro, que rodou o Brasil todo e foi grande campeão aqui, e hoje mora aqui em Aracaju. Sim, o Confiança, ele tem vários ídolos. É um time que tem... Aí, se você pegar o passado, você olhando, é porque eu estou dizendo os que eu acompanhei, né? Mas não tem vários, mas tem Fábio, que foi nosso eterno goleiro aqui, ficou muitos anos no gol do Confiança. Então aqui o Confiança não teve aquele Pelé, mas teve vários que estão na mente da torcida, que está na minha cabeça, são vários jogadores. E você, enquanto presidente, como é que você gostaria que quando acabasse seu mandato, não sei se vai voltar a ser presidente do Confiança depois que encerrar esse mandato, como você gostaria de ser reconhecido pelo torcedor do Confiança? O Pedro Dantas é o presidente que? Pedro Dantas é o presidente que fez sua parte, deu sua contribuição ao time do coração, que vai passar 3 anos e 8 meses no cargo e vai entregar para outro apaixonado do vinho. Dei meu máximo aqui, às vezes até abrindo mão de minha família, abrindo mão de meus negócios para estar junto ao clube.
Eu acho que eu participo, eu vou para os 90% dos jogos no ano. Eu não consigo ir para 100%, porque alguns compromissos também a gente não consegue. Mas por mim, eu estaria no 100%, mas eu vou aos 90% dos jogos no ano. E queria ser lembrado por isso, o cara que deu sua contribuição, porque era apaixonado pelo clube, e eu acho que todo apaixonado que tiver a condição, não só a condição financeira, mas a condição de dar alguma contribuição ao clube, ele tem que fazer isso, ele tem que vir para ser conselheiro, ele tem que vir participar da diretoria. Eu acho que todos juntos podemos deixar o clube mais forte. Este é Pedro Dantas, presidente da Associação Desportiva Confiança, que trocou uma ideia bem legal com a gente aqui no Nossa Resenha. Aproveito, presidente, para agradecer pela sua paciência, pela sua disponibilidade. Sucesso para o Confiança no restante da temporada. Eu que agradeço esse espaço aberto para o Confiança. Quero aqui mandar um grande abraço para a minha nação azulina, que vai estar assistindo. Então, quero deixar um abraço, dizer que vamos juntos nessa Série C. E esperamos dar uma grande entrevista no final da Série C. Pronto, tá aí o Pedro Dantas. Mais uma vez a gente agradece pela participação. Edson Silva, valeu demais, meu parceiro. Sempre uma alegria. Valeu, Matheus. Prazer, presidente. Também fica aqui o desejo de sucesso para o Confiança, né? Eu sou de João Pessoa e estou sempre por um futebol nordestino mais forte. Obrigado. Vamos se encontrar para fazer um bate-papo depois da Série C com os times que subiram para a Série B. Então pronto, já está feito o convite, então, desde já, para o presidente Pedro Dantas. E a gente também agradece a você que acompanhou nossa resenha. Fique ligado aqui na programação do Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional.